Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Para quem não me conhece, meu nome é o irmão Josué, pregador da palavra de Deus. E eu vim aqui trazer mais uma palavra direto do trono da graça para estar edificando ainda mais a sua vida. E hoje nós vamos falar sobre o poder da oração. Porque Paulo ele diz orar sem cessar. É necessário orar. Orar, orar, orar e orar. Até que a sua resposta seja ouvida lá do céu pelo Pai. Como aquela mulher de Lucas 18, do juiz Enico, lembra da parábola que Jesus deixou? Ela ia todo dia lá na porta do juiz. Todo dia ela ia lá. Julga minha causa, julga minha causa, julga minha causa. E aquele juiz, ele disse que ele não respeitava os homens e não estava nem aí para Deus, não era nem temente a Deus. Mas de tanto ele ir lá ficar insistindo, julga minha causa, julga minha causa, o senhor tem que julgar a minha causa. De tanto ela importunar ele disse: não tenho respeito pelos homens e nem sou temente a Deus, mas para essa mulher parar de me encher o saco, ou seja, me deixar em paz, eu vou julgar a causa dela. É o que você tem que fazer, meu irmão. Você tem que perturbar os ouvidos de Deus com a sua oração dia e noite. Tem que deixar os anjos do céu doidos de tanta oração. Toda hora que a oração começar a subir no mundo espiritual, oração de quem? Irmão João. De quem é a oração? Irmão João. De quem é a oração? Irmão João. De madrugada, irmão João. Mas essa hora quem está orando? Irmão João. Vai chegar uma hora que Jesus vai falar: atende logo a oração. Já pega um anjo aí que está disponível e manda levar. Como fez com o Daniel, né? E é o que eu vou dividir com você. E eu vou ser breve, porque eu só tenho 20 minutos para falar. Porque já tenho algumas mensagens guardadas e a memória desse tablet ainda não suporta, amém? E eu não posso apagar essas mensagens agora porque eu ainda não postei lá no nosso canal do YouTube. E você sabe, se você acessar o YouTube Josué de Lima Brito, você tem lá no YouTube mais de 30 mensagens prontas para estar edificando a sua vida sobre fortalecimento, sobre amor, sobre esperança, sobre casamento, sobre entregar sua vida a Cristo. Tem vários temas lá já prontos para você poder assistir e compartilhar com seus amigos, com as pessoas que você conhece, para estar ajudando a divulgar o nosso canal. Me dá sua like lá, seu joinha lá, para estar edificando ainda mais o trabalho do irmão Josué e o trabalho de Deus, né? Porque você vai estar ajudando a divulgar a palavra de Deus, né? Porque o que eu faço aqui não é para agradecer a mim e nem a ninguém, é a palavra de Deus. Tanto que você viu as 30 mensagens que o irmão Josué tem gravado aí, você vai ver poucas vezes eu falar em línguas estranhas, porque Paulo ele diz que quem fala em língua estranha exalta-se a si mesmo. E tem hora que eu tenho até vontade de falar, quando o Espírito Santo de Deus não me segura, eu acabo falando, mas eu procuro evitar ser o máximo possível direto para exaltar a Deus e não a mim, que nem João Batista diz, que ele seja exaltado, que ele cresça, que eu diminua. Só quero pregar a palavra de Deus para estar ganhando almas para Cristo, porque fui chamado para ganhar almas para Cristo, pregando a verdade, porque Jesus pregava a verdade, então eu também tenho que pregar a verdade, amém? Amém? Então vamos começar, porque esse minuto vai muito rápido, né? O tema dessa mensagem: a oração de Daniel, parte 1. Daniel 9, 20, 21, 22 e 23. Eu vou ler o texto aqui de Daniel 9, 20, que diz: estando eu ainda falando, Daniel disse que ele, ainda estando ele falando e orando e confessando o seu pecado, o meu pecado, ele diz, e do meu povo de Israel, e lançando a minha súplica perante a face do Senhor, meu Deus, pelo monte santo do Senhor. Estando eu, versículo 21, Daniel 9, 20 e 21. Estando eu ainda falando na oração, o varão Gabriel, que tinha visto na minha visão, ao princípio,
veio voando rapidamente e tocou-me a hora do sacrifício da tarde. E me instruiu e falou comigo e disse: Daniel, agora sai para fazer entender o sentido. Do princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para te declarar, porque és muito amado. Toma, pois, bem sentido na palavra e entende a visão. Louvado seja o nome do Senhor. No princípio das tuas súplicas, a Bíblia está dizendo. Porque Daniel era um homem muito desejado no céu. A Bíblia diz aqui em Daniel 9:23 que ele era muito amado lá no céu pelos anjos. Os anjos do Senhor, quando ouvia a oração de Daniel, ficava tudo alvoroçado, doido para ser escolhido para descer aqui para a terra para trazer. Porque os anjos do Senhor ficam tudo doido para vir para cá, para Deus escolher um, ó, vai lá você. Então eles ficam tudo alvoroçados. E quando eles via Daniel, eles ficavam muito felizes, porque Daniel ele era um homem muito amado. A Bíblia diz aqui em Daniel 9:23 que ele era muito amado. Daniel 10:11, a Bíblia também vai dizer que Daniel era um homem muito desejado lá no céu. Que quando Daniel começava a orar, os anjos do Senhor se alegravam, porque sabia que alguém ia receber a ordem para trazer a resposta de Daniel. E eu vou tentar simplificar de uma forma simples, porque eu estou com a Bíblia na mão aqui, meus irmãos, e só de Daniel, essa passagem de Daniel, a oração de Daniel, são 27 versículos. Mas Daniel, capítulo 10, que complementa ela algumas partes, são mais 21. Então eu não teria tempo suficiente. Então como eu já li, e já reli, já fiz um estudo mais ou menos, então eu vou tentar desenrolar de uma forma simples aqui para você entender aonde o Espírito Santo de Deus quer chegar. Daniel, ele tinha autoridade, estava conectado com o céu, com Deus, através das suas orações e das suas súplicas. Porque Daniel, quando ele começa a orar, fazer uma súplica por ele, pelo seu povo, a primeira súplica que Daniel faz é por ele mesmo. Ele pede perdão dos seus pecados na presença de Deus. Ele intercede, suplica pelo teu povo, o povo que estava perdido, o povo que se afastaram de Deus. E Daniel ele intercede com muita força perante Deus para o povo. Aqui no livro de Daniel 9:16, quando ele começa a orar, olha a oração que o homem faz. Daniel 9:16. Ó Senhor, segundo todas as tuas justiças, aparte-se a tua ira e o teu furor da tua cidade de Jerusalém, do teu santo monte, porquanto por causa dos nossos pecados e por causa das iniquidades de nossos pais, tornou-se Jerusalém e o teu povo um opróbrio. Ou seja, opróbrio quer dizer uma desonra e vergonha. Então o povo daquela cidade está vivendo em desonra e vergonha para todos os que estão em redor de nós. Daniel está dizendo aqui de Daniel 9:16, que todo mundo que olhava para o povo de Jerusalém falava para eles: cadê o seu Deus? Onde está o seu Deus? Vocês falam de Deus, cadê o Deus de vocês? Olha a miséria que vocês estão vivendo, olha a dificuldade que vocês estão vivendo. E Daniel, quando ele começa a suplicar em oração para Deus, ele derrama o seu coração perante Deus, ele chora, ele suplica, e Deus ele envia socorro para Daniel, porque Deus ele ouve os justos. A Bíblia diz lá em 1 Pedro, o apóstolo Pedro ele escreve 1 Pedro 3:12, que os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos inclinados para ouvir a sua oração. Então Daniel era justo, e quando ele começa a entrar em oração, Deus ele envia um anjo, e não foi qualquer anjo que Deus enviou para Daniel. Deus enviou logo Gabriel, chamou Gabriel, vai lá Gabriel, vai lá e leva a oração lá, responde lá a oração de Daniel. Aqui no versículo 23 de Daniel 9:23, a Bíblia vai dizer: do princípio de tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para te declarar, porque você é muito amado, Daniel, aqui. Todo mundo
Quando a oração de Daniel subia, os anjos se alegravam. E Deus ele envia Gabriel para responder a oração de Daniel, porque ele era muito amado. Toma, pois bem, o texto continua e diz: toma, pois bem, sentido na palavra e entende a visão. Porque Daniel ele recebeu uma visão das 70 semanas, que ia acontecer 483 anos depois. Olha que doideira, que é a palavra de Deus. Que a cidade ia ser edificada pelo profeta Esdras, quando ele foi lá reconstruir os muros. E 27 anos depois da cidade construída, Jesus ia conseguir instalar o seu ministério, começar a pregar a palavra de Deus. Sair essas 70 semanas, quer dizer, sobre o Messias. Eu não quero entrar nesse tema, porque senão vai fugir do que eu quero te falar. Eu quero falar é sobre a oração. Então Daniel, a oração de Daniel foi respondida porque Daniel ele clamava de espírito e de verdade. Ele pedia perdão dos seus pecados, intercedia pelo povo e falava para Deus que as suas orações tinham que ser respondidas. Então ele clamava com súplicas e de espírito e de verdade. Então não tinha como responder. E ele vai falar aqui agora em Daniel 9:20, estando eu ainda falando e orando e confessando o meu pecado e o pecado do meu povo de Israel, e lançando a minha súplica perante a face de Deus, estando eu digo ainda falando na oração, ou seja, Daniel ainda estava falando, o varão Gabriel, o arcanjo Gabriel, meu Deus do céu, que eu tinha visto na minha visão ao princípio, veio voando rapidamente e tocou-me a hora do sacrifício, e me instruiu e falou comigo, e disse agora sai e fazer entender o sentido, que eu vou explicar para você o que é essas 7 semanas que irá acontecer, e você vai entender, porque no princípio das suas súplicas saiu a ordem, e eu vim para declarar que você é muito amado. Ou seja, a Bíblia está dizendo claramente aqui em Daniel 9:23, que Daniel, no princípio da oração de Daniel, ou seja, quando ele estava orando, Deus já enviou a ordem, vai lá. Só que quando a ordem foi dada por Deus Pai, quando o anjo do Senhor desce com a bênção para entregar para Daniel a resposta da revelação, os demônios tentam cercar. Olha que loucura. E Daniel ele entra no jejum do capítulo 10 de 21 dias. Muitos pastores aí têm usado esse texto para fazer as pessoas fazer campanha de 21 dias. Mas o texto não está falando isso daí. Daniel ele se retirou 21 dias de jejum e oração, o jejum de Daniel. E ele começou a orar para ter resposta. Ele não desanimou, como você não pode desanimar também. Tem pessoas que começam a orar, pedir a Deus, às vezes a bênção já está até autorizada, e quando o anjo desce, os demônios tentam cercar a sua oração. E aí você tem que continuar a oração, como Daniel fez. Daniel continuou orando, até que a oração dele foi respondida. E Deus enviou, foi logo um arcanjo, falou, vai lá e leva. Eu quero ver ele segurar essa oração agora, porque é assim que Deus faz. E aí no capítulo 10, olha que interessante aqui, de Daniel 10:21, ele diz assim, mas eu declararei o que está escrito na escritura da verdade, e ninguém há que se esforce comigo contra aqueles, a não ser Miguel, vosso príncipe. Ou seja, Miguel já estava pronto também para ajudar. Se a oração não passasse por Gabriel, meu amigo, aí ia comprar briga com mais um arcanjo, e a oração ia chegar, e a sua oração pode chegar também. A Bíblia diz que Daniel, ele orava, intercedia pelo povo de espírito e de verdade, e o anjo do Senhor aqui no capítulo 10, é interessante frisar também, 10:12, então me disse, o anjo diz para Daniel, o anjo Gabriel, não temas, Daniel, porque
desde o primeiro dia em que aplicasse o teu coração, escuta isso aqui, a compreender e a humilhar-se perante o teu Deus, são ouvidos as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Louvado seja o nome do Senhor. Ou seja, a oração de Daniel aqui, em Daniel 10:12, o próprio anjo do Senhor, ele diz que ele só veio por causa que Daniel, ele aplicou o teu coração de espírito e de verdade a obedecer a palavra de Deus. Ele aplicou o seu coração. E o anjo só veio por causa das palavras de Daniel. Porque quando Daniel orava, ele suplicava, ele chorava, ele orava de espírito e de verdade, não da boca para fora. E a oração de Daniel subia e Deus, ele enviava a resposta. E é o que você tem que fazer, meu irmão. Se a sua oração não está sendo respondida, você tem que clamar de espírito de verdade. Quanto tempo faz que você não faz o jejum, irmão? Nem sabe quando, né? Quanto tempo faz que você não entra no teu quarto, fecha a tua porta, que nem Jesus falou, e ora para o teu Deus, e conversa com Ele, e chora, derrama as suas lágrimas, a sua dor, demonstra uma necessidade, como Daniel diz lá, na oração de Daniel 9, acho que é 9:17, ele diz que o povo estava perdido, mas ele ia entrar em oração e Deus ia mandar resposta. Ele se humilhou perante Deus, reconheceu que Deus era Deus. E quando Daniel, ele começa a entrar em oração, ele começa a derramar as suas lágrimas. E antes dele terminar de orar, a ordem já tinha sido dada lá do céu. É o que diz a palavra de Deus. Então, se você clamar de espírito e verdade, Deus, ele vai mandar resposta. Creia nessa palavra, meu irmão. Creia que Deus, ele vai mandar resposta. Daniel, ele diz, a cidade está destruída. Todo mundo que passa aqui fica zombando da gente. Para que seu nome seja glorificado. Manda ajuda. Vem, porque a gente não aguenta mais. A gente somos pecador. A gente somos fracos. Não olha para nós com o olho de ira e nem com o olho da sua justiça. Mas olha para nós com olhos de misericórdia. Porque Deus é um Deus misericordioso. Olha para nós com olho de misericórdia. Então, quando Daniel ora desse jeito, Deus não resiste, porque a Bíblia diz que 3 dias de oração é o suficiente para tocar o coração de Deus. Daniel estava 21 dias orando, aí não dá. Então, meu irmão, o que nós temos que fazer é orar a Deus em espírito de verdade, demonstrar uma verdadeira necessidade que Ele pode te resolver, mesmo você tendo pecado, tendo vivido uma vida que você não consegue estar tremenda santidade 100%, mas se você orar e suplicar, Deus, ele vai tirar isso, ele vai limpar você. Ele sabe do seu coração, ele não olha a aparência, ele olha por dentro. Os desejos do seu coração, a vontade de ser liberto daquilo, que nem Paulo quando ele orou. Porque Paulo tinha um espinho na carne, então ele orou e falou, eu não aguento mais. E Deus falou, filho, isso aí você não vai conseguir tirar, então continua desse jeito, porque a minha graça te basta. E é o que você tem que fazer. Entregar o seu caminho ao Senhor e orar. Mas orar de espírito e verdade. Aquela oração verdadeira, batendo no fundo da alma, que Daniel intercedeu pelo povo. Intercedeu por ele também. E Deus mandou resposta. E mandou ainda uma revelação para Daniel. Aquela palavra que ele diz aqui no finalzinho de Daniel 9:23, que ele diz para Daniel, toma pois bem sentido na palavra e entende a visão. E a visão era 70 semanas que ia acontecer, que pela conta deles lá daria 483 anos depois, e a cidade foi reconstruída começou por Esdra, que reconstruiu os muros, e depois de 27 anos depois de Cristo,
Aí o Messias foi revelado e começou o seu ministério. Olha como é que a Bíblia faz. Tudo que está ali no Velho Testamento se cumpre no Novo. Então é só entregar a sua vida a Cristo, acreditar que Ele pode mudar a sua vida e orar de espírito de verdade. Como a oração de Daniel. Faça um jejum, irmão, pelo menos uma vez por semana. Pegue uma hora para você pegar. Não é ficar de joelho lá ou ficar falando palavras repetitivas, que nem a pessoa começa a orar e lá não sei que. Não, é aquela oração direta e verdadeira, na lata, assim, Senhor, olha a minha situação, olha como é que eu estou vivendo, eu sou o teu servo, me ajuda, eu sou teu filho, se o Senhor não me ajudar, quem vai poder me ajudar? E eu tenho certeza que uma oração sincera vai romper a barreira do mundo espiritual e vai chegar ao trono da graça, que dizia em Hebreus 4,16, chegar a confiança ao trono da graça, e Deus vai mandar a resposta. Não pare de orar, como aquela mulher que ficava perturbando em oração lá, você precisa continuar orando, que nem Paulo diz, orar sem cessar, sem desanimar, até que Deus mande resposta, e Ele vai mandar. Então a mensagem de hoje é que você continue a oração, continue sendo íntegro, reto, temente a Deus, desviando-se de toda a aparência do mal, e Deus responderá às suas orações, porque se você for íntegro, reto, temente a Deus e desviar de toda a aparência do mal, 1 Pedro 3:12 diz que os olhos do Senhor estão sobre o justo, e se você é justo, está sobre você, e os ouvidos do Senhor estão inclinados para ouvir a tua e a minha oração. Então o que você precisa é entregar a tua vida a Cristo e orar, suplicar, que Ele vai mandar resposta. Creia nessa palavra, a oração de Daniel. Daniel ficou 21 dias de jejum e você pode ficar pelo menos um dia. Então, vamos orar, buscar e entregar a vida a Cristo, como Paulo disse, orar sem cessar que o Pai mandará resposta. Fique com essa mensagem, guarde no teu coração.